Estamos de volta! E hoje estamos falando sobre as tarefas escolares. E a nossa convidada de hoje é a Ana Cláudia. Você poderia compartilhar uma história marcante de uma criança ou família atendida por você? Alice, as histórias mais marcantes que eu tenho são relacionadas à autoestima da criança. Porque é na escola que se constrói a autoestima dessa criança também. Você vê muitos casos de crianças que não se desenvolvem ou que têm traumas da escola porque se sentiam mal. Então eu tenho um caso específico de um aluno que estava sofrendo bullying, que tinha muita dificuldade, que não estava conseguindo ir para a escola. Ele chorava, ele se sentia mal. E quando ele chegou na Casa do Bosque, ele estava também com problemas de alfabetização, a gente fez esse trabalho não só de alfabetização, mas dele se sentir bem com as outras crianças, dele não ter vergonha dele mesmo com as outras crianças. E essa criança ficou com a gente até ele atingir uma idade, porque hoje na Casa do Bosque eu atendo crianças até 11 anos. E ele ficou até os 11 anos e saiu de lá bem, se sentindo bem na escola, e hoje ele não tem problemas. O que eu fico muito feliz é que eu ainda tenho contato com essas famílias fora da Casa do Bosque e consigo acompanhar o desenvolvimento das crianças. Essa me marcou de maneira específica porque ele não queria mais ir para a escola, ele passava mal, ele se sentia muito mal. Mas a gente conseguiu resgatar a autoestima dele. Na Casa do Bosque ele se sentiu acolhido, né? Exatamente. A Casa do Bosque então ajudou várias crianças. Várias crianças. A minha ideia é essa, trazer para as crianças, ajudar os pais com essas atividades que às vezes os pais trabalham muito e estão assim estressados com a situação do dia a dia, e também resgatar nas crianças o amor próprio, a sua capacidade de aprendizagem e de se relacionar, de se socializar com outras crianças. E como ele está hoje agora? Hoje ele está bem, ele já está terminando o ensino fundamental, ele vai para o ensino médio, é um rapaz inteligente, está enorme, está maior que eu. Tá maior que você? Tá maior que eu. Nossa, ele aprendeu muito. Como funciona a rotina das crianças que frequentam a Casa do Bosque? Eu gosto muito de uma educação chamada educação clássica. Então eu trago para as crianças histórias, leituras, desenvolvimento da memória. É importante a gente decorar às vezes algumas coisas, poesias, boas músicas. As crianças têm uma rotina de brincadeira, de atividades manuais, de entender como que elas estão se alimentando, como que as coisas chegam até ela. As crianças menores têm a rotina de soneca, que é importante também. O sono também ajuda na aprendizagem. Ajuda no crescimento, né? Ajuda no crescimento, exatamente. E atividades ao ar livre, que eu gosto muito. A parte que eu mais gosto são as atividades ao ar livre, porque é onde a criança explora tudo que ela tem, a criatividade, o compartilhamento, experimenta situações novas ali no nosso quintal. Então é bem legal, né? Eu adoro, viu, Alice? Um dia você vai lá visitar, eu acho que você vai adorar. Tá bom, vou adorar mesmo. Vocês atendem apenas crianças em idade escolar ou também bebês e educação infantil? A gente atende a educação infantil, os bebês. A minha ideia era criança só em educação escolar, eu queria ajudar essas crianças que estavam com dificuldade. Mas eu também queria ajudar as mães. E eu percebi que algumas mães precisavam voltar ao trabalho e não tinham onde deixar essas crianças. Então, hoje a gente atende bebês a partir de 5 meses. Então, a Casa do Bosque ajuda os familiares, né? A gente gosta de ser, Alice, uma rede de apoio, sabe? Às vezes, a mãe não tem onde deixar essa criança durante o dia, para o trabalho, ou às vezes ela vai para uma consulta. Ou às vezes, essa mãe quer ir no salão arrumar o cabelo e ela não tem como. A mãe também precisa ficar bonita, né? A mãe também precisa cuidar de si. Então pode deixar a criança com a gente na Casa do Bosque. Porque você pode fechar com a gente um mês ou pode ser diárias. Às vezes você precisa um dia específico, uma semana específica. Então a Casa do Bosque está lá para ser essa rede de apoio. Sim. Casa do Bosque é casa, escola, tudo. Exato. Né? Casa, escola, apoio para as mães. Sim, apoio para as mães, tudo. Como os pais participam do processo dentro do projeto? Eu gosto de trazer as vontades e principalmente as frustrações desses pais. Porque às vezes a mãe está fazendo uma coisa que ela não queria fazer. Por exemplo, deixar a criança na tela o dia inteiro. Não é uma opção que as mães gostam. Mas se ela precisa fazer janta, se ela precisa fazer um trabalho específico,
Às vezes tem mães de home office que trabalham no computador. Ela não tem outra opção. Então, os pais participam quando eles sugerem a rotina dessa criança pra gente e sugerem também o que elas queriam fazer. Às vezes elas gostariam que essa criança brincasse mais na terra, experimentasse uns alimentos diferentes. Então a mãe me traz essa vontade dela e eu tento executar ali dentro da Casa do Bosque. É uma maneira dela participar da rotina da criança, mesmo não estando ali. Verdade, né? Porque só nas telas a criança não se desenvolve. Não e pode desenvolve viciar, muito. né? Verdade, As pode telas viciar. desenvolvem um vício na criança. Sim, então explorar mais coisas é sempre o melhor para criança. É o melhor, a criatividade, né? Verdade. Qual foi o maior aprendizado que você pessoalmente teve com a Casa do Bosque até hoje? Eu percebi que a gente não cria uma criança sozinha. Hoje as mães se sentem muito solitárias. Às vezes elas acham que a responsabilidade é toda dela, mas não é. A comunidade, a sociedade toda deve se responsabilizar por aquela criança. Então a mãe tem uns cuidados em casa, ela ensina várias coisas do dia a dia, escovar os dentes, a cuidar de si e o amor dessa mãe. Mas outros ensinamentos precisam vir de fora. Então o que eu aprendi é que por mais que eu faça o melhor para o meu filho, eu preciso de outras pessoas para me ajudarem a cuidar dessa criança. Verdade, né? E é só você que cuida das crianças lá na Casa do Bosque ou tem mais alguma pessoa? Hoje nós temos uma equipe com 9 pessoas que são responsabilizadas, que se responsabilizam o dia todo por essas crianças. Pela alimentação, pela limpeza do ambiente, pelas brincadeiras e pelos ensinamentos também. E quais são as tarefas delas? Me fala. Dos nossos colaboradores? Aí você dá o nome. Ah, elas vão adorar eu falar o nome delas aqui. Tem que valorizar, né? Tem que valorizar. Eu tenho a Ana Helena, que é minha sócia, que trabalha comigo nesse sonho. Eu tenho a Flávia, que trabalha numa coordenação geral. Ela fica orientando os banhos, orientando a hora dos lanches das crianças. Eu tenho a Maria Eduarda, que as crianças chamam carinhosamente de Duda. Ela cuida, você acredita que a Duda sabe fazer penteado nas crianças? As meninas adoram tomar banho lá e saem com o cabelo lindo. A Duda me ajuda com os cuidados das crianças, todos os dias com as brincadeiras. A gente tem a Alcione, que é uma professora muito competente, que traz as tarefas com as crianças, desenvolve projetos. Eu tenho a Fernanda, que cuida da ordem da Casa do Bosque. Ela consegue colocar tudo muito organizado e limpo para as crianças. E agora eu tô com uma ajuda especial da Graciele, que fica na cozinha ajudando a Fernanda. A Fernanda também ajuda a preparar lanches deliciosos para as crianças. As crianças às vezes participam um pouco desse lanche. Isso é muito legal. E eu tenho também a Ellen, que é uma das idealizadoras que sonhou comigo isso lá em 2011 e hoje a gente está vendo isso ser realizado. Então faz muito tempo que tem a Casa do Bosque. A Casa do Bosque é hoje físico, espaço físico, ela está desde 2023, tem 3 anos. Mas no nosso sonho, nos pequenos detalhes, a gente foi construindo desde 2011. Muito legal. Agora, vamos levar o papo sobre pais e filhos, que muitas vezes não têm tempo de acompanhar de perto os estudos. Como a Casa do Bosque ajuda nessa questão? Eu gosto de trabalhar com os pais. A primeira coisa que eu falo para os pais é que não adianta trazer essa culpa, né, da dificuldade de lidar, porque não é só a falta de tempo. Às vezes os pais estão com outros problemas e não têm paciência. E a gente não precisa se culpar por isso. A gente pode buscar uma ajuda. Então hoje eu trabalho principalmente nisso. Eu falo, você não está com paciência, você não está com tempo e às vezes até não conhecimento. Às vezes os pais, dependendo da matéria de matemática, dependendo da matéria de inglês, os pais não conseguem realizar isso. Então não precisa dessa culpa. Você pode terceirizar isso para que as crianças aprendam, tenham um momento bom e quando chegar em casa, quando encerrar as atividades da sala de aula, essa criança pode ter um momento de lazer com os pais. Então hoje, Alice, eu gosto de trabalhar com a culpa dos pais. Os pais não precisam se preocupar com ela. Eu resolvo essa parte. Qual o diferencial da Casa do Bosque para uma babá normal? Uma babá, ela vai cuidar da criança no aconchego do lar. Isso também é uma coisa muito boa. Mas muitas vezes a babá não vai ter o tempo
e às vezes não tem a formação necessária para dar outros ensinamentos para essa criança. O que acontece normalmente, Alice, é que a criança que fica em casa com uma babá, ela faz algumas atividades de casa, mas o resto do dia ela acaba passando também nas telas, na televisão ou no celular. E na Casa do Bosque você tem outras crianças e outras atividades para se fazer. Então a criança socializa, diversifica as atividades e é um espaço seguro. Porque você tem várias pessoas, várias professoras, né? E vários colegas, é um momento de fazer amizade também. Na Casa do Bosque, né, tem assim crianças para elas brincarem juntas. Exatamente. Crianças de idade diferente, que isso também é importante, né? Que ajudam na criatividade, ajudam a criar novas brincadeiras, né? Diversificar essa socialização. Sim, porque na casa, né, não vai ter amigos, né? E ela também vai ficar um tempo nas telas. Não tem como. Uma pessoa sozinha não brinca o dia inteiro com outra. Não brinca. Né? Até na Casa do Bosque acontece isso. Às vezes uma criança tá brincando com uma aqui, daqui a pouco ela tá brincando com outra. Você não fica a tarde toda brincando só com a mesma criança. Né? Com todas. Com todas. E o que você faz com as diferenças de idade? Algumas idades a gente separa, né? Então os bebês, os pequenininhos, eles não podem ficar com os maiores, porque os maiores gostam de brincar de correr, de chutar bola, e isso pode machucar os pequenos. Então, algumas idades a gente simplesmente separa, mas sempre tem uma monitora acompanhando as crianças, mesmo as maiores, porque pode dar briga, né? Pega um brinquedo, o outro queria um brinquedo, ou às vezes a criança chuta uma bola errada e pega na cabeça de um e machuca dali, ou a criança está correndo e tropeça. Então sempre tem uma monitora, mas a gente mantém as idades próximas, né? Você não coloca uma criança muito pequena com uma muito grande. A gente faz os grupinhos de idades próximas, que são crianças que têm o mesmo interesse e necessitam dos mesmos cuidados. Um bebê, ele precisa ter alguém olhando para ele o tempo todo. Uma criança maior já não precisa disso. Então a gente separa por tipo de cuidado e tipo de brincadeira dessas crianças. E falando em segurança, como que é a segurança lá na Casa do Bosque? Tem enfermeira, assim? Uma das nossas colaboradoras, ela fez medicina, né? Ela ainda não formou, mas, porque medicina, você sabe, Alice, e é caro, né? É caro. Ela ainda não conseguiu se formar, mas a gente tem um auxílio de uns enfermeiros que são donos de uma farmácia próximo da gente, que também dão esse auxílio. E, além disso, a gente tem um sistema de segurança 24 horas, porque todo mundo sabe que dentro de uma escola como aquela, só tem mulheres e crianças. Então, a gente precisa de uma segurança extra. Nós temos um sistema de segurança, monitoramento 24 horas, ali, pelo menos o tempo que a gente está ali, a gente está seguro. E esse auxílio também, se a gente precisar de assistência médica, né, de primeiros socorros. Sim, é muito importante, né? Porque se uma criança machucar, né? Machuca, engasga, né? É verdade. O que você diria para pais que pensam que só a escola é responsável pela educação da criança? É aquilo que eu te falei, Alice, do que a gente precisa dessa triangulação e que uma pessoa não se forma só de um lado, né? Uma criança, ela não é formada só pelo pai e pela mãe, ela é formada pela família, pelos amigos, pela escola, pelo Estado que traz responsabilidades, obrigações, né, que precisam cumprir. Então, um ser humano é algo muito complexo, a gente não pode pensar que só uma coisa vai formar. A escola, ela dá uma formação de conteúdo, mas como pessoa, como cidadão, as emoções, os sentimentos dessa criança, ele precisa de algo mais para se formar. Então, hoje a Casa do Bosque quer ser esse algo mais, que tenta unir a escola, a família e essas necessidades do mundo de hoje, né? Porque hoje as crianças não podem correr na rua. A gente não pode deixar uma criança brincar igual os seus pais devem ter corrido, os seus avós devem ter corrido. Então, a gente precisa criar situações para isso, né? Para que essa criança tenha uma formação integral. Bem importante isso. De que forma o acompanhamento das tarefas fortalece o vínculo entre pais e filhos? Hoje, as crianças que não estão em casa, elas fortalecem um vínculo com aquele que está ensinando ela a fazer tarefa.
porque é um momento de diálogo, né? A tarefa de casa é um momento de diálogo. Pode ser com os pais, pode ser com a babá, pode ser com os outros professores que ficam no contraturno. Mas essa criança, se ela não faz a tarefa de casa com os pais, no momento que ela chegar em casa, ela vai contar isso. E sabe, Alice, as sociedades se formaram contando histórias. Então, quando a criança conta uma história para o pai, e esse pai também conta a história de como ele fazia as tarefas em casa, você cria esse vínculo, né? Você fortalece esse diálogo. O ser humano, ele criou relações a partir do diálogo. Então, quanto mais a gente tiver elementos para conversar, mais forte vai ser essa relação. Vai ser mais forte mesmo essa relação. A conversa é muito boa, né? É, a conversa, sim, as histórias. Exatamente. Como você falou. Como os pais podem incentivar os filhos sem gerar pressão? Justamente pela conversa. Antes de falar que você tem a obrigação de fazer uma tarefa, você pode começar contando as histórias. Que às vezes esse pai, quando era criança, também tinha preguiça de fazer a tarefa. Ou ele tinha uma disciplina que ele tinha mais dificuldade e precisava de ajuda. Ou tinha alguma matéria que ele fazia todas as tarefas, fazia mais tarefas que o professor fazia. Então, se a gente começa com o diálogo, trazendo essas histórias, a pressão não precisa chegar. Não precisa chegar, né? Há sinais que mostram quando a criança precisa de apoio extra e além da escola? Quando a criança mostra um desinteresse muito grande ou uma aversão pela escola, os pais têm que ter uma atenção. Porque todo mundo gosta de aprender. Algumas coisas a gente não quer aprender tanto. Outras coisas a gente tem mais interesse. Né? Mas o ser humano, ele gosta de aprender. Então, se essa criança apresenta uma resistência extrema, porque na escola, Alice, tem alguma matéria que você gosta mais. Tem alguma que você gosta menos, né? Mas deve ter uma matéria que você gosta mais. E quando a criança apresenta um desinteresse completo, isso é a hora de se investigar. Por que essa criança está com esse desinteresse? Porque pode ser várias coisas. Pode ser que ela não está entendendo, ela não está conseguindo acompanhar, ou ela está se sentindo mal na escola, né? A gente tem as questões de bullying, que as crianças sofrem com isso. Então, tudo isso precisa ser investigado para dar esse apoio para essa criança. Verdade. Quando acontece um caso de bullying na casa do Bosque, como que você resolve essa solução? A gente chama a criança, todas as crianças envolvidas, para falar sobre o assunto, e a gente tenta colocar essa criança na situação do outro, para ele entender que dói você humilhar, você fazer a outra criança passar vergonha, né? Que não faz bem para nenhuma das duas crianças, nem a que está praticando, nem a que está sofrendo. Então, como nós somos poucas crianças, tem menos crianças que numa escola, e nós temos muitas pessoas ali de olho nessa situação, a gente tenta sempre trazer essa criança para o outro lado, para a situação, para colocar ela na situação do outro, né? Se ele se sentiria bem, se ele gostaria que fizessem isso com ele, né? E também ver como ele deixou outra criança, fazer essa criança ter uma empatia sobre a situação, a tristeza, a dor que foi gerada na outra criança. E acaba resolvendo? Com o diálogo, Alice, a gente resolve muitas coisas, a maioria delas. Verdade, né? Resolve muitas coisas do que gritar, né? Brigar ou ignorar, né? Sim, ignorar a gente não pode. A solução é no diálogo. No diálogo, é sempre no diálogo. A Casa do Bosque também ajuda a desenvolver habilidades socioemocionais? Ajuda, porque nós temos crianças especiais, como eu te falei, meu filho tem síndrome de Down. A gente já recebeu outras crianças também, autistas, com síndrome de Down. Às vezes crianças que são mais aceleradas, crianças que são mais lentas. Então, todas as crianças vão ter que aprender a lidar com o tempo de cada uma, com o gosto de cada uma, com a forma como a criança reage. Tem criança que fica mais nervosa, tem criança que chora, tem criança que se esconde. Então, como ali a gente está numa sociedade, num grupo que está vigiado pelos adultos, eu costumo falar para os pais que os adultos estão ali para trazer juízo para as crianças. As crianças não têm juízo. Então, a gente tem que ir colocando esse juízo pouco a pouco na cabecinha das crianças. E aí a gente vai resolvendo essas situações.
Porque quem dá mesmo a educação, né, é os pais. É os pais. Sim. O professor e a Casa do Bosque, a gente traz conhecimento, a gente traz rotina, a gente traz limites, mas a educação mesmo vem dos pais. Como o brincar pode ser aliado do aprendizado? Tudo, Alice, que a gente faz é brincar. Até os adultos brincam, sabia? Sim. Por exemplo, uma pessoa que está no exército, um treinamento do exército é uma brincadeira de guerra. Para quando ele chegar numa guerra, ele saber como fazer. Sim. Então a criança, a gente vai fazer ela brincar de tudo. Ela brincar de mexer com a terra, ela brincar de fazer comidinha, ela brincar até de limpar as coisas. Esse brincar é um treinamento para a vida adulta. Por isso que ele é tão importante para o desenvolvimento da criança. Verdade, é muito importante para o desenvolvimento dela, né? Porque ela acaba descobrindo muitas coisas, texturas, né? Formas de resolver um problema, né? Vocês trabalham com métodos diferenciados para crianças que têm dificuldades de aprendizagem? Alice, lá nós precisamos do apoio de psicopedagogos e de psicólogos. Então a gente executa isso. O nosso tratamento diferenciado é o nosso olhar para essa criança. A gente olha para ela e se ela precisa de um atendimento mais lento, um atendimento mais acelerado, um atendimento individualizado, porque tem essas diferenças. Tem crianças que precisam, para aprender, estarem mais sozinhas. E tem crianças que precisam de companhia. Tem crianças que não gostam de estar sozinhas. Então, o nosso diferencial é o olhar atento para essas crianças. Atividades específicas, a gente precisa da ajuda de profissionais específicos. Verdade, né? Precisa de profissionais, né, para cada situação. Exatamente. Sim. A tecnologia pode ser uma alinhada para as tarefas de casa? Pode, Alice. A tecnologia, ela pode ser uma fonte de pesquisa, mas ela não pode ser o principal. Eu gosto que a tecnologia seja usada principalmente pelo adulto e evitar a criança, né? Para a criança estimular mais a criatividade dela, estimular mais, resgatar isso na memória. E como lidar com a ansiedade que algumas crianças sentem durante as atividades escolares? A melhor forma é antecipar isso. Se você coloca uma criança antes da idade escolar para ter atividades de pré-alfabetização, atividades que vão estimular, sensoriais, sabe, Alice? Segurar coisas que têm diferentes toques, tudo isso ajuda essa criança. Então, se a gente consegue antecipar isso, é ótimo. Como o projeto pode inspirar outros educadores e famílias? Se os educadores e as famílias pensarem na importância de se criar uma comunidade junto, com todo mundo pensando um pouquinho e contribuindo com essa criança, é a melhor forma de se inspirar. Porque a gente tem que pensar que a criança de hoje é o adulto que vai cuidar da cidade, que vão ser os médicos, que vão cuidar de nós, que vamos estar idosos no futuro. A gente tem que pensar na formação de toda a comunidade. Verdade, né? Tem que pensar em tudo. No futuro. Sim, no futuro também. Porque a Casa do Bosque vai ajudar muito as crianças no futuro, né? Exato. Quando a gente cuida da criança no presente, você está cuidando do futuro. Verdade, está cuidando do futuro. Para finalizarmos, Ana Cláudia, compartilhe com a gente as redes sociais e os canais de contato da Casa do Bosque para que mais famílias possam conhecer esse lindo projeto. Os pais podem entrar em contato com a gente através do WhatsApp 62 81 82 4100. A gente também está no Instagram com dicas, com a nossa rotina, com orientações para quem quiser conhecer um pouco do nosso dia a dia, que é @Casa do Bosque Gym. Obrigada, viu, Ana Cláudia? Foi um prazer, Alice. Prazer foi meu. Chegamos ao final de mais um programa de hoje. E hoje refletimos sobre a importância das tarefas de casa no processo de aprendizado das crianças. Percebemos que, junto com a nossa convidada Ana Cláudia, que em tarefa de casa vai muito além de muitos simples exercícios.
Ela é um momento que construa de autonomia, disciplina, responsabilidade e também uma ponte entre a escola e a família, fortalecendo vínculos e mostrando à criança que aprender é um processo contínuo, que não se limita às paredes de sala de aula. Conhecemos também a história da Casa do Bosque, um projeto inspirador que nasceu para ser rede de apoio aos pais e oferecer às crianças um espaço seguro, acolhedor e cheio de possibilidades. Ali, a lição de casa ganha novo significado. A cada criança encontra a oportunidade de se desenvolver de forma integral, respeitando seus próprios ritmos e talentos. Que esse bate-papo nos inspire a olhar para as tarefas de casa não como um peso, mas como um recurso valioso para o crescimento dos nossos filhos. Afinal, cada pequeno esforço realizado hoje é um passo para grandes conquistas no futuro. Não se esqueça de baixar o nosso aplicativo em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas redes sociais, TV Alegria Oficial. E a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau!